Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Fazendas Infinitas, o podcast da Trato Consultoria, onde a gente traz esse conceito de transformar fazendas em empresas que vão persistir no tempo e, quem sabe, chegar nas próximas gerações, sobrevivendo aos líderes atuais. E dentro desse tema, a gente vai sempre falar aqui sobre gestão, governança, mas sobre pecuária, agricultura e tudo que permeia aí o universo das fazendas do Brasil. E a gente traz aqui os nossos amigos, nossos parceiros, clientes, a turma que a gente gosta, respeita e admira. E hoje estou trazendo aqui um convidado especial, porque é de casa, né? Aqui de Bauru, nosso parceiro aqui, o Dr. Roberto Zancaner, que eu chamo de Zanca, né, Zanca? Tem essa intimidade para fazer isso, né? Você chama de Roberto, eu até respondo, mas demora um pouco. Se chamar de Zanca é mais fácil. Zanca, seja muito bem-vinda. Muito obrigado. Muito obrigado, Arthur. Muito bem, então, Zanca, quando a gente pensou aqui em voltar com o projeto do Fazendas Infinitas, de alguma forma, indiretamente aqui, você teve algum peso nisso, porque a gente estava discutindo numa reunião com vocês aqui sobre ações de marketing, o que fazer para divulgar melhor o trabalho, né? Eu falei, cara, a gente tem que voltar a fazer o Fazendas Infinitas, porque a gente tem tanta gente legal para trazer aqui, para contar a história, para falar o que faz, né? E certamente eu fiz ali muito essa ideia pensando em você, né? Porque você é um cara que eu particularmente gosto muito de conversar com você. Acho que cada vez que a gente tem algum tipo de interação, eu saio sempre melhor, né? Sempre escuto uma coisa nova, anoto suas frases. Eu acho que você tem frases e sacadas muito legais. É recíproco, viu, Arthur? É recíproco. Então eu falei, bom, tem que chamar o Zanca aqui. Então, o Zanca é produtor rural, o Zanca é pecuarista, vende genética, né? Então, o Nelore Roberto Zancaner, né? E que provavelmente aí tem muita gente aí da turma que já ouviu o nome Zancaner no meio do Nelore, né? Um nome de tradição nesse meio, né? Mas é um produtor rural que planta soja, que planta, que tem uma agricultura, tem cana, tem uma diversificação, tem áreas diferentes e, ao meu ver, tem uma visão muito empresarial da coisa e é por isso que faz todo sentido você estar aqui. Mas, Anca, vamos começar primeiro, gostaria que você me contasse um pouco, para compartilhar aqui com a turma, de qual é a tua história, como é que chegou até aqui, né? Sim. A tua formação, eu sei que é muito legal, onde você teve experiência de trabalho, que certamente vai sair muita história disso daí. A família, pelos dois lados, lado do meu pai e lado da minha mãe, tem um pé na agricultura. E mais especificamente no café, que no passado era a única cultura de expressão de comércio pesado e de valor agregado, né? O resto era basicamente subsistência, né? Agricultura, quando a gente fala em plantio de milho naquela época, frango, era tudo uma coisa em pequena escala e tal. E o Brasil até importava muita comida, por incrível que pareça. O Brasil era um importador de comida, importador de comida, por incrível que pareça, né? Quer dizer, a Uhum. moçada mais nova pode achar isso uma maluquice, mas é só olhar os números aí, né? Então, meus avós trabalharam com café, tiveram experiências fortes de emoções com café, né? Passaram a crise de 29, que não foi brincadeira, né? Uma quebradeira geral. Para quem não sabe da história, o preço do café caiu tanto que um saco de café cheio de café valia 3 vezes o que valia o saco vazio. Para você ter uma ideia do que é isso, né? Então, em dinheiro de hoje, vamos dizer que vale o quê? R$7, R$10 um saco de café? Só o saco, né? O saco de ráfia valia... Valia isso. valia E o saco cheio de café valia 3 vezes isso. Uhum. E hoje um saco de café beneficiado vale o quê? R$2.000? R$2.000, Assim. 1.800, 2.200, né? Uma Enfim, variação acha aí, né? Então, você vê que a coisa foi séria mesmo. Uhum. Mas eu vim de uma família, então, dos dois lados de fazendas, né? E num determinado momento eu pensava, né? Falei, olha, será que é isso que eu quero para a minha vida, né? Como é que eu vou me dirigir e tal? E, ao mesmo tempo, a gente tinha lá, como todo jovem tinha, uma certa divergência com pai e mãe, né? Quer dizer, então eu resolvi fazer administração de empresa, porque eu achava que meus pais e meus avós tinham vamos dizer, uma produtividade boa, a parte agronômica, digamos assim, de produção estava razoavelmente controlada, mas eu sentia que faltava gestão na coisa, né? E fui fazer administração de empresas também na Fundação Getúlio Vargas, que na época era uma boa escola, continua sendo uma escola de nome, Sim. mas na época pelo menos era a escola de mais nome nessa área aí, justamente porque é uma coisa flexível, quer dizer, olha, se não der certo eu trabalhar com meu pai,
eu teria uma condição de trabalhar acho um outro emprego aí no mercado de trabalho e tal. Então eu fui fazer GV e depois, na sequência, fui fazer um mestrado em economia agrícola nos Estados Unidos, na Universidade da Flórida. Tá. E por que a Universidade da Flórida? É uma outra história também, quer dizer, na época meu pai estava com muito contato na Universidade da Flórida por causa de um trabalho de seleção genética, que a gente vai chegar nele também, que ele começou a fazer lá atrás, um negócio diferente que ninguém fazia, né, aqui. E eu fui visitá-lo recém-formado, ele estava na Universidade da Flórida. A Universidade da Flórida tinha feito uma parceria com o governo brasileiro, o Ministério da Agricultura, para qualificar profissionais que iam ocupar cargos no que acabou virando a Embrapa. Tá. Então, tinha um monte de pesquisadores brasileiros fazendo mestrado, doutorado, pós-doutorado em diversas áreas, agrícolas, zootecnia, veterinário, o que você quiser. Um movimento embrionário da Embrapa Da estava Embrapa, ali. Embrapa. Aí eu aproveitei e embarquei nessa canoa, porque a Universidade da Flórida estava muito voltada para Brasil, falando de Brasil. E um professor americano, amigo nosso, me apresentou um professor que acabou sendo meu orientador, né? E aos 28 anos de idade, esse texano tinha 2 doutorados já, um em economia agrícola e outro em zootecnia. Ele era muito bom. Caramba. E deu liga, deu certo e eu acabei ficando lá. E aí depois voltei para cá para começar a me aproximar das fazendas, né? Uhum. E devagarzinho, quando isso aconteceu, por um período também, eu acabei tendo alguns problemas de relacionamento de família e tal. Falei, olha, para não ter problema, acabei vindo para Bauru trabalhar na família da minha esposa, que tinha uma indústria de cadernos que era tradicional aqui em Bauru. Eles venderam agora essa empresa, a empresa continua aqui, a Tilibra. Tem uma grande chance de quem estava nos vendo. Certamente a turma já usou um caderno da Tilibra na vida. Com usado o caderno Tilibra ou agenda Tilibra, né? Eu acabei trabalhando 8 anos na parte de planejamento e controle de produção, fazendo uma coisa que eu gosto muito e na qual eu me especializei, digamos assim, nos Estados Unidos, que é modelagem matemática para planejamento. Certo. Que é uma coisa que eu apliquei um pouco nas fazendas também e estou querendo aplicar de volta agora, quer dizer, retomar isso aí. Foi uma fase muito boa, aprendi a liderar, tive que liderar equipes, né? E foi uma experiência Então, é bem um boa. universo bem diferente, você fazer todo um estudo voltado para uma produção agropecuária e cair dentro de uma fábrica. Sim, né? mas do ponto de vista da gestão, os conceitos são os mesmos, tá certo? Quer dizer, eu tenho recursos escassos que têm que ser alocados de uma maneira adequada. Isso aí pode ser capital de giro, pode ser terra, no caso de uma fazenda, né? Quer dizer, então a decisão ela é um pouco mais complexa, né? A contabilidade tradicional mostra para a gente quanto custa alguma coisa, mas a decisão vai um pouco além disso. Na verdade, quando eu planto soja que está me dando um bom retorno, eu poderia estar usando essa terra para fazer uma outra coisa que estaria me dando um retorno maior ainda. E a contabilidade tradicional não me mostra isso. Né? Então, eu preciso de uma ferramenta que mostre, que me dê essa informação. Sim. Essa ferramenta é a programação linear. Certo. Ou seja, é uma ferramenta matemática que é melhor ficar para um outro podcast. Isso aí vai mais uma hora para explicar, né? Vai. Mas então o que você aprendeu lá e você trouxe para a indústria é o conceito ali. Adiantou muito. Por exemplo, eu consegui fazer um modelo de programação linear me dizendo qual era a margem que dava cada produto que a Tilibra fabricava. Ou seja, a margem é definida como tudo que você economiza se, na verdade, você não fabricar e vender o produto. Inclusive comissão de vendedor, impostos gerados com a venda, etc. Então, a máquina que está fazendo uma cadernetinha de bolso desse tamanho pode fazer um caderno, 10 matérias, digamos assim. Qual dos dois é melhor? Qual dos dois gera mais margem por recurso utilizado? Mas qual recurso? Porque o recurso é papel, capital de giro, é hora-máquina. Mão de obra. A otimização tem que ser feita em relação ao recurso mais escasso. E o trabalho de melhoria de produtividade também tem que focar o gargalo. Se eu tiver um recurso que tem ociosidade, essa melhoria de produtividade é mentira, ela é mentirosa, porque está sobrando, não adianta eu fazer sobrar mais, melhorando a produtividade, eu preciso focar aonde a coisa está estrangulada. Sim. Então, por exemplo, eu tenho uma pecuária, eu tenho uma fazenda, ou tenho um confinamento, capacidade estática de 1000 bois. Eu tenho mais dinheiro para investir, eu devo comprar mais gado ou fazer mais curral? Depende
Sim, Se você tem curral sobrando, não adianta você fazer mais curral, para dar um exemplo idiota, tá certo? sim. Se você não tem curral sobrando, então talvez você tenha que fazer primeiro um curral para depois botar mais boi lá, Uhum. né? Quer dizer, num exemplo assim, a coisa parece idiota, mas quando você pega um contexto de uma empresa grande, com diversas opções, diversas coisas, esse gargalo está meio escondido, ele não é Uhum. tão óbvio assim. Não, e a gente gosta muito dessa discussão que vai além do óbvio, da produção agropecuária, que é justamente trazer esse tipo de visão para dentro da fazenda, né, Sim, porque quantos fatores estão envolvidos numa produção de soja, de milho, muito. de pecuária, de Sim, cana, né, então quantas decisões a gente tem que tomar o tempo inteiro para dizer isso ou aquilo. Até o pessoal fala, se você aprender a responder "depende", você já pode pegar o diploma de agrônomo. sim. É, Depende do que você quer fazer, tá, então exato. depende aqui. Mas isso traz uma visão muito de que não é um universo solto que é depender da chuva e depender do mercado. Tem um Não, monte de fator que a gente tem que controlar dentro da sim. nossa propriedade, né. Claro que ainda tem um imponderável aí que está fora do controle da gente, né? É. Isso vale para Sim, tudo. sim. Agora, a nossa parte nós temos que fazer, Aham. né? Não tem Ô Zanca, e não da tem jeito. Tilibra depois, qual foi o teu caminho ainda aí? Quando eu estava na Tilibra, meu pai faleceu precocemente. Meu pai morreu com 60 e poucos anos de idade, e teve um problema de saúde. Então eu já estava trabalhando na Tilibra e aí comecei a dar uma mão nas fazendas. Eu tinha um cunhado que estava dando uma mão para minha mãe e tal. Na época a gente tinha uma fazenda em Guararapes, aqui na região noroeste do estado de São Paulo, próximo a Araçatuba, uma fazenda no Mato Grosso do Sul. E eu tenho um cunhado que estava dando uma mão para minha para os meus pais nisso aí. Eu vim trabalhar na Tilibra e tinha uma fazenda em Catanduva também, que a gente herdou, que era do lado da minha mãe. É, E Catanduva é relativamente próximo de Bauru. sim. Então, durante uns 5 anos, mais ou menos, eu trabalhava na Tilibra de segunda a sexta-feira. Aí, sábado de manhã, acordava cedo, ia para Catanduva, resolvia o que tinha que resolver na fazenda e voltava para cá. E foram vários anos assim. Aí, depois, devagar, a gente resolveu dividir as coisas. Minha mãe faleceu também. Uhum. E eu e meus cunhados, eu tenho 2 cunhados, né, 2 irmãs, resolvemos sentar e dividir as fazendas. Foi uma experiência interessante também, porque dividir por 3 é mais difícil que dividir por 2, né. E eram duas fazendas, então a Dividir gente 2 fazendas em 3 para ficar bom para cada um é difícil, né. é difícil. A gente acabou então definindo os critérios de divisão. É. Foi um processo interessante, foi um aprendizado também. Se a gente tiver a humildade de escutar e de prestar atenção, sempre tem alguma coisa para aprender, né. Então a gente dividiu, falou: "Olha, vamos dividir terra. Terra a gente compensa, qualidade de terra, fertilidade a gente compensa com terra, Uhum, e o que tiver em cima da terra a gente compensa com dinheiro depois", você entendeu? uhum. Então, e depois a gente dividiu em 3 lotes, tão equitativos quanto possível, e aí depois no passo seguinte falou: "Agora a gente dá uma olhada e fala, alguém acha que algum desses lotes está muito privilegiado ou prejudicado em relação aos outros lotes? Uhum, Não? Ok, vamos para o sorteio". Aí fizemos um sorteio, cada um ficou com a sua área e segue a vida, né. uhum, E então, eu acabei virando um produtor rural por herança também, né. uhum. E tenho militado nisso aí, quer dizer, a fazenda em Guararapes hoje é cana-de-açúcar, nós estamos muito próximo da usina, né. Meu avô comprou essa fazenda há um século atrás, mais ou menos, na década de 30 do século passado. Chegou a cavalo lá, Tá. pegou 12 vezes maleta lá, abrindo a fazenda. É. Não se fazem mais velhos como antigamente, né, se eu pegar meia maleta, eu acho que eu empacoto. E a gente herdou um pedaço dessa fazenda, então lá é cana com soja na reforma, Uhum. uma fazenda no sul do Mato Grosso do Sul, mesma latitude ali de Maringá, Londrina, o município oficial é Jataí, mas as cidades mais próximas, mais expressivas são, Ivinhema. Tá. Lá começou, vamos dizer, quando eu herdei essa fazenda que estava com a minha mãe, tinha um arrendatário arrebentado em cima. Eu queria fazer alguma coisa de pecuária, essa fazenda era originalmente pecuária, mas não tinha financiamento para pecuária, tinha para soja. Então Tá. virei sojicultor meio na marra, né, meio por falta de Não foi porque você quis não, então. não. É.
o que facilita bem as coisas, né? Só tem isso. Bom, então, O que não tem, como é que você fala? se não tem solução, solucionado está. Se eu só tenho essa opção, é isso aí, tá É isso aí. resolvido, né? Exato. Ô, Zanca, e aí dessa, né, nesse contexto aí de fazenda, você acabou, já tinha cana nessa época lá, quando essa A fazenda em cana, Guararapes? a cana entrou em Guararapes na geração do Proálcool. Tá. A gente acabou participando da formação de 2 usinas, uma de cada lado da fazenda, uma no município de Lucélia, que foi primeiro, e no ano seguinte, um grupo de produtores rurais na região de Guararapes ali, se juntaram para pegar um dinheiro no Banco do Brasil e montar uma usina também. Uhum. Então a gente começou a plantar cana devagar. Eu acabei participando da gestão dessa usina, fui presidente do conselho de administração, fui presidente por um pequeno período da diretoria executiva, fui membro do conselho e acompanhando esse negócio aí. E a cana a gente acabou vendendo, porque virou briga de cachorro grande isso aí, né? Uhum. Quer dizer, na época, quando a gente iniciou as primeiras usinas do Proálcool, o módulo eram 200 mil hectares, 200 mil toneladas de moagem por ano. Hoje nós dois resolvemos aqui, falar, vamos montar uma usina? Vamos contratar uma empresa de projeto para nos assessorar? Vamos. O cara vai falar, 5 milhões de toneladas para começar a brincadeira, a moagem, senão pode parar, entendeu? Uhum. Não é viável. O sarrafo ficou bem maior, né? Nossa senhora, pra conseguir imagina. entrar, né? Então, um bando de jacu lá que pegou um dinheirinho, foi começar a fazer um negócio e não dá, ficou grande Sim. demais. Mas é legal, você teve então uma experiência super interessante aí com um lado mais corporativo da coisa, né? Também, E mais também. presidente de conselho de administração, direção Também. de usina, né? Então é uma coisa também que vai nos puxar aqui para o próximo assunto que eu quero trazer com você, que é sobre essa tua visão como gestor de fazendas, como o que a gente gosta de bater aqui, fala assim, o cara tem que deixar de ser um fazendeiro tradicional e virar um empresário rural. Eu tenho uma empresa com vários fatores, com várias vertentes, a céu aberto, correndo risco de mercado de commodities, mas que você precisa ter visão de empresa, né? Tem que ter e eu acho que você tem bastante dessa visão. O que eu queria ouvir de você aqui, né? A forma como você trabalha, eu considero aqui, a gente acaba fazendo muita essa comparação, né? Diferente da maioria do produtor rural mais tradicional do Brasil, né? Que é aquele cara que está dentro da fazenda, só olhando para a produção, só discutindo questões operacionais e está lá todo dia, que é mais do que válido, que a gente sabe que o fazendeiro, ele tem que suar, tem que estar no pé do eito, como o pessoal fala, mas se você ficar só lá dentro, tem um monte de coisa que fica para trás. E eu vejo que você coordena a coisa diferente, né? O que você acredita, Zanca, aí sobre esse estilo de gestão que você tem? Porque eu vejo que não é igual a todo mundo, né? Então, na verdade, esse é um pouco característica minha, né? Mas, vamos dizer, ao longo da vida, eu sempre gostei muito de ler, de estudar, e eu pego um assunto, eu compro o livro, eu vou fundo na coisa. Tem um livro do Peter Drucker. Peter Drucker é um cara da administração de empresa, um americano e tal, um escritor prolífico, tem bastante coisa. Tem uma frase dele que é famosa, que ele diz o seguinte, é muito mais importante para um gestor fazer as coisas certas do que fazer certo as coisas. Em inglês, fazer the right things do que fazer things right. Ou seja, a eficácia é mais importante do que a eficiência. E o exemplo que ele dá é o seguinte, eu posso estar vendendo a melhor colher, a melhor garfo do mundo, barato, fantástico, excelente, e o prato do dia é sopa. Quer dizer, não adianta nada, eu posso estar na minha fazenda fazendo de maneira extremamente eficiente e o produto errado, plantando um troço que não é daquela região, que não é, quer dizer... Que não tem comércio. Que não é o mais lucrativo, tá certo? Em relação ao gargalo, né? Então, por exemplo, eu tô plantando uma cultura que está me dando R$1.000 por hectare por ano para o bolso, excelente, eu sou o campeão mundial de produtividade, tá tudo bom, só que outra coisa mal feita vai me dar R$2.500 pro bolso. Quer dizer, então se você está querendo ganhar dinheiro, maximizar, se isso for hobby, é outra história, tá certo? Não vamos discutir. Mas se é negócio, se é para pagar as contas, para sustentar a família, você tem que procurar buscar o máximo resultado. Então,
a eficácia é mais importante do que a eficiência. Aham. Isso a gente não pode perder de vista. Eu acho que isso vem um pouco um pouco não, com certeza vem muito da própria necessidade, né, Zanca? Não tive muita escolha, né? Peguei Não, fazenda que eu sim, recebi e eu não tinha o dinheiro para trabalhar em cima. não, E eu vou fui ter que viver disso, né? exatamente. Eu fui no Banco do Brasil, no caso dessa fazenda no Mato Grosso do Sul, falou, ó, só tem, o negócio agora é soja, tem dinheiro para soja. Eu falei, vou aprender a plantar soja. Uhum. Aí fui atrás de um cara, que é o Valdir, que você conheceu, que eu falei, olha, eu nunca plantei uma safra de soja na vida. Ele falou, eu plantei umas 25. Aham. Falei, você quer fazer uma parceria comigo? Você me ajuda a plantar soja aqui, porque para dividir prejuízo é meio complicado, mas para dividir lucro não tem problema não, sabe? Eu não faço questão de ganhar sozinho, não sou Uhum. esganado, né? Aham. Nesse sentido. E estamos juntos até hoje. Sim. Então, meus filhos, por exemplo, né? Estou puxando os filhos agora para acompanhar, para ver o que eles querem fazer. Aí o Tiago, meu filho, que você conhece também, falou, pai, eu não sei plantar cana. Eu falei, eu também não. Aham. Quem sabe é o Gil, que está lá em Guararapes. Pergunta para ele, se você quiser aprender como é que planta cana. Sim. Eu sei, eu tenho uma ideia boa do que a cana me dá de retorno, qual é o risco dessa cultura em relação a outras coisas. Isso é a minha parte. Agora, eu não sei nem ligar o trator, nunca subi num trator na vida. Subi Aham. quando era moleque, quando tinha Sim. 12 anos de idade, 14 Uhum. anos de idade. Agora, É isso que eu acho super legal, Zanca, da forma como você toca, né, a fazenda, que você se permite não estar na operação sim, para estar tomando decisões estratégicas, né? sim, Então, saber o custo, saber a oportunidade, saber como que eu vou financiar isso, que caminho o mercado está indo, o que eu tenho que fazer para a coisa funcionar fora da porteira, né? isso, E o dentro da porteira, você tem pessoas às quais você dá autonomia isso. para resolver o que precisa ser resolvido, né? Então, ali, não é que o cara faz o que ele quer, ele Não, faz o que vocês combinaram de fazer, não é? mas é consenso com ele. Eu Aham. falo, olha, no meu entendimento, baseado nisso, por causa disso e disso, a melhor maneira de a gente explorar essa fazenda aqui é dessa maneira. Então, em Guararás, por exemplo, é cana com soja na reforma e só plantio direto. Uhum. Por que plantio direto? Porque eu ganho tempo. Eu consigo fazer uma safra de soja. Essa safra de soja não precisa ser a campeã mundial de produtividade, porque um monte de coisa que eu ia gastar para cana, a soja aproveita. Uhum. Então, o custo marginal dessa soja é pequeno. Uhum. Ok, você concorda comigo? Concordo com você. Então, agora, o que você precisa para executar isso aqui que nós estamos conversando? Eu preciso de um trator maior, eu preciso de uma plantadeira de soja, então aí é comigo, eu vou atrás. Uhum. Mas aí, a partir do momento que a gente consensa o plano estratégico, o que nós vamos fazer, como é que nós vamos tocar a coisa, eu viro um assessor do meu funcionário. Uhum. Falo, se precisar de alguma coisa, você me liga e fala. Uhum. Ó, tô precisando contratar mais uma pessoa, tô precisando fazer uma casa para morar uma pessoa aqui, porque esse cara que vai e vem todo dia não está dando certo. Eu tô precisando de um trator melhor, eu tô precisando de um agrônomo para me assessorar aqui, porque o negócio... E o que a gente tenta fazer é ter um resultado, uma produtividade ou um custo de produção, uma combinação das duas coisas. Eu tenho que ser melhor do que a média, Uhum. porque nós estamos num mercado que se aproxima da competição perfeita. Então, tem muito plantador de soja aí. Se eu tiver uma lucratividade da média para cima, a minha sobrevivência está praticamente garantida, porque se o preço cair, metade quebra antes de mim, não quebra? Sim. Se eu tiver da média para cima. Aham. Aí a oferta diminui e o preço tende a subir. Aham. Ou se não, o governo dá uma canetada aí e ajuda a gente de alguma maneira, né? É um pouco daquele raciocínio, né, que se a gente estiver correndo de uma onça, né, É, eu não tenho que correr mais rápido que a onça, eu tenho que correr mais rápido que você. isso, é bem por aí, é bem por aí. Então, e outra coisa, né? Meu avô, que puxou enxada e tudo, que deixou essa quantidade de terra para a gente aqui, era muito inteligente e prezava muito escola, né? Que ele fazia questão de cada fazenda tinha que ter escola, a menina tinha que estudar e tal. E ele, quando eu era pequeno, eu falei, vô, como é que é fazenda, né? Difícil de tocar. Ele falou, olha, a contabilidade de fazenda é muito fácil. Eu falei, enquanto você não encurtar as divisas, muita besteira você não está fazendo, tá certo? E lembrando que o principal investimento nosso para quem é proprietário de terra e produtor rural é o imobiliário, né? Sim, O grosso do negócio é o imóvel. sim. Eu lembro também, quando eu era pequeno, eu perguntei para o meu pai, falei, pai, comprar fazenda é um bom negócio? Ele falou, olha, que eu saiba, não estão fabricando mais terra e não para de nascer gente, então eu Sim. acho que vai tender a ser, né? É um recurso escasso, né, Um não recurso não escasso. cria-se novos, né. Exatamente, É, exatamente. então a gente
briga aqui, de certa forma, né, com os clientes, com o pessoal que passa perto aqui do trabalho da Trato, né, falando sobre a importância de você estar mais na estratégia e de ser mais o diretor da sua operação. Sim. Então eu uso muito você de exemplo em outros projetos, né, falando, ó, tem o Zanca ali, que o Zanca é o diretor da fazenda, ele não é o gerente da fazenda. Não, ele tem bons gerentes, que tem bons combinados, autonomia e uma eficaz ali prestação de contas. Então não quer dizer que a tua turma que está lá na fazenda está fazendo o que quer. Quer dizer que ele tem que fazer o que tem que ser feito e que você vai monitorando Sim. à medida que possível. Então você vai com uma certa frequência para a fazenda, mas não está lá todo dia. Não. Né? E isso para a maioria dos produtores rurais é muito difícil. Né? A turma quer estar lá todo dia ou todo fim de semana, porque fala, ó, se não tiver lá, o negócio não anda, o olho do dono é que engorda o boi, que senão a coisa desanda e não vai. E eu sempre volto rebatendo e falo, cara, se você não tiver uma equipe, bons líderes, capazes, com autonomia para resolver, bem remunerados, realmente é isso daí mesmo. Você vai ficar você sendo o funcionário mais caro da fazenda. E aí você não consegue crescer. Uhum. Você não consegue crescer. Se você não souber delegar, você não consegue crescer. E eu vou na fazenda, e aí eu chego pro gerente e falo, eu vou embora que você está cuidando mais de mim do que do dia a dia aqui, eu tô atrapalhando agora, entendeu? Eu vim aqui ver se está tudo em ordem, se precisa de alguma coisa. Se não precisa de nada, tá tudo bem, se precisar de alguma coisa, me liga, estamos no WhatsApp e tal, e toca aí. Uhum. E eu não dou palpite na equipe dele. Ele tem liberdade total para contratar e demitir quem ele quiser, não precisa nem me consultar. Uhum. Entendeu? A equipe é dele. Sim. Agora, ele é responsável pela performance da equipe dele, ele que escolheu. Se o resultado tiver ruim, é ele que vai ser cobrado, né? Exato. E também, claro, eu sei que a coisa é difícil, tem coisa que não depende dele, se choveu, se não choveu, se a máquina quebrou. Mas eu tenho que dar condições a ele de fazer um bom trabalho. Uhum. E ele tem a obrigação de me falar o que ele precisa. Sim. Ele não pode se intimidar com isso. Esse é um ponto que eu achei muito interessante, Zanca, sobre a sua liderança, né? Então, sobre a forma como você trabalha, dando autonomia e dando condições para que a tua equipe performe da melhor forma possível, sem necessariamente ter que haver uma pressão em cima do cara ali, porque se você não pressionar, ele não trabalha. E que, obviamente, que para muita gente hoje, se você perguntar para 10 fazendeiros qual é o principal problema dele, eu acho que 9 vai responder que é funcionário. Mão de obra, a coisa não vai, ninguém quer mais trabalhar, não tem um que presta, tudo mais. Mas a gente encontra com frequência nos projetos excelentes funcionários, excelentes gerentes, gente capaz, gente que quer fazer a coisa acontecer, né? E que muitas vezes até aquele cara que quer fazer acontecer, ele fica muito travado pelo líder, que não dá autonomia, não dá liberdade, não confia no trabalho dele, então ele fala, bom, aqui eu tô pelo dinheiro, se alguém oferecer R$100 a mais, ele vai embora, né? Ele não tem motivo nenhum para achar que pertence aquilo dali, que é reconhecido, né? E eu vejo que a tua turma gosta de você, se sente bem na tua liderança justamente por essa visão, né, de deixar a turma fazer o que eles sabem fazer e deixa que o que eu sei fazer eu faça, né? Exatamente. O meu papel é ficar antenado e lendo materiais, procurando na internet para ver se tem tecnologias novas que podem ajudar a gente a gerar mais resultado. Porque eles não têm tempo para fazer isso. Ele está em cima do trator, quer dizer, então, aí eles têm o jeito deles também de tocar as coisas, né? Tanto o Gil quanto o Marciano, por exemplo, são os líderes que gostam de subir no trator e fazer, quer dizer, eu não tenho o gerente que é chapelão e caminhonete, entendeu? O meu gerente põe a mão na massa também, não tem problema nenhum. Quando precisa, quando o pau come, tá em plantio de soja, sabe, o cara vai junto, ajuda, quer dizer, delega, orienta, mas se precisar pôr a mão na massa, põe também, sabe? Então, o Gil, por exemplo, lá na Brisa, que você conheceu, né? O Gil tá na fazenda desde que ele nasceu na fazenda, né? E o Gil, a fazenda estava toda arrendada, e o Gil tomando conta da fazenda, lá meio de caseiro, ele falou me compra um trator para mim aí, um cultivador, porque eu não aguento ficar parado e esses caras estão fazendo muita besteira aqui. Falei, eu quero trabalhar. Falei, você tem certeza? Falei, tenho. Tá bom, então vamos lá. Não, vamos lá tacar a nós aqui. Esses caras plantam muito mal e tal, então... Isso na época a cana era arrendada. Na época a cana era arrendada, quando dividiu a fazenda. Aí eu fiquei trabalhando na Tilibre, e meus cunhados arrendaram, depois a gente dividiu. E aí já estava nesse
E aí, então, o passo para começar a ser plantador de cana e não arrendador tem a ver com o Gil ali dando ideia também. O Gil também falou, esses caras estão fazendo muita besteira, muito ruim de serviço, me dá um trator aí, um cultivador aí, que vou eu fazer, cuidar dessa cana aqui. Sim. A gente sempre discute com a turma, fala assim, cara, se você tá... muitos projetos que a gente pega, né, você tem ali uma fazenda que tem aptidão para cana, tá em região que tem às vezes 2, 3 usinas num raio ali que ele poderia estar bem defendido no ponto de vista de relação comercial, né? Sim. E daí o cara não tem cana porque ele não gosta de cana. Aí tá tudo certo, porque eu acho que gosto, né, é muito particular, né? Ele fala assim, não gosto de cana não, mas o negócio é boi, sou da pecuária, né? Nós aqui estamos muito na turma da pecuária, né? E aí você fala, pô, mas vamos pegar um resultado da tua pecuária, né? E aí você vê um resultado muitas vezes muito baixo, muito ruim, mas ele não gosta de cana. Só que aí quando fala cana, ele já associa cana a arrendar para a usina e não trabalhar. E aí ele já tem uma visão de, tá, então eu vou virar vagabundo, eu não vou mais trabalhar, eu vou só arrendar, eu vou ficar em casa recebendo renda, e aí eu vou achar que eu sou rico, né? Vou achar que eu sou rico, vou começar a gastar dinheiro, então eu tenho que trabalhar, né? O produtor rural tem o orgulho de ser trabalhador, né? De acordar cedo, de enfrentar sol, chuva, poeira, e isso dá, né, legitima ali a existência dele. Então quer dizer que eu vou ficar sem fazer nada? E aí eu sempre cutuco, falo, não estou falando para você arrendar para cana, estou falando para você plantar cana. Sim. Ah, não, mas plantar cana eu não conheço, eu não sei plantar cana. Eu falei, mas você aprende. Claro, claro. Você está na beira da usina com uma cultura que vai te dar, às vezes, 3, 4, 5 vezes A própria usina te assessora. o que você está fazendo hoje na pecuária ou em outro setor. Por que você não faz cana? Ah, eu não sei, eu não acho e tal. E muitas vezes o cara tem arrendado, mas tem receio de passar a ser fornecedor. Sim. Né? E a gente sabe que o resultado é muito diferente. Né? Sim. Então lá atrás você tomou a decisão, né, de vou passar a ser fornecedor. Sim. Então você hoje tem uma agricultura de grãos, uma agricultura de cana que você toca, não é que você é arrendado para os outros e você é só o dono da terra. Né? Não. Vamos dizer, eu particularmente não gosto de arrendar, porque o ativo mais valioso que eu tenho é terra. E ninguém cuida da terra, ninguém cuida da minha terra, pelo menos como eu cuido, com relação à erosão, etc. Tá certo? Sim. Então me preocupa muito isso, porque se você deixar a camada arável de ir embora, a sua produtividade da sua terra já vai lá para baixo. Uhum. Com relação a falar, olha, eu faço pecuária porque eu sei, é o que eu quero, eu sei fazer, eu gosto de fazer, a gente não pode ser comodista a esse ponto. Tem um amigo também que é meio assim, eu brinco para ele, falo, você vai me desculpar, mas você não é rico o suficiente para ter um hobby caro desse aqui, tá certo? Que é pecuária, entendeu? Sim. O cara tá no coração da cana e tem lá um rebanhozinho vendendo bezerro e tal, né? Ele falou, faz a conta direito aí, você não é tão rico quanto você pensa, entendeu? Vai ter um hobby. Se você for rico e isso aí for hobby, beleza, né? Mas eu acho que você não é rico desse jeito. Caso, entendeu? Então primeiro você fica rico para depois ter um hobby desse aqui, né? Então, Zanca, por falar em hobby, em rico e pecuária, então vamos puxar para o assunto aqui que certamente traz bastante interesse das pessoas, meu também, porque eu também sou pecuarista, né? Que é sobre a pecuária que você faz. Sim. Né? Então, você você vende genética, sim. Né? Mas não é só isso. Né? E eu quero explorar um pouco essa história com você, porque você faz de uma forma diferente também. Né? A pecuária que você trabalha, ela não é igual à pecuária de genética que eu vejo outras pessoas trabalhando e eu quero que as pessoas conheçam essa história. Né? Mas para começar disso daí, me conta de onde veio a tua história com o Nelore. Né? O Nelore Zancaners não começou agora. Né? Não. Quantos anos tem isso e aonde começa? São 3 gerações. Na verdade, o meu avô e os irmãos, né, que começaram na enxada, meu bisavô Zancaner veio da Itália, do norte da Itália, trabalhar em cultura de café e com muito trabalho, muito sacrifício, foram comprando uma terrinha, ajeitando e tal, e meu avô acabou comprando para a Companhia Agrícola Irmãos Zancaner, que era a empresa da família na época, 5.000 alqueires ali na região lá em Guararapes. E desses 5.000 alqueires originais, eu tenho 1/12 da fazenda original, né? E a Companhia Agrícola criava zebu. Tinha Nelore, Gire no Brasil, Guzerá, vendia leite, quer dizer, cresceu o negócio, foi crescendo, muito trabalho. E
quando eles resolveram dividir as fazendas, essa fazenda de Guararapes ficou metade para um tio-avô meu e metade para o meu avô. E meu avô ficou com gado Nelore, na época, Nelore e Guzerá também. Meu tio, o irmão mais velho do meu pai, que eram só os dois irmãos, foi ajudar meu avô a terminar de abrir essa fazenda e começou a selecionar o Nelore e o Guzerá lá. E selecionar na época que se selecionava antigamente, quer dizer, levar os animais para exposição, o juiz ficava lá meia hora falando da cabeça da vaca, que tinha o chifre penteado, né? O critério de seleção era assim. Isso tem uma história também, né? Por que essa excessiva valorização da caracterização racial? Uhum. Rapidamente também, abrindo um parênteses aí, quando o Nelore entrou no Brasil, vamos falar do Nelore, tinha uma vacada pé dura aí, curraleira, um taurino adaptado à dura, tentando sobreviver aqui, originário do gado tinha chegado nas caravelas aqui, que é o curraleiro, o pé duro, tem essas coisas, até hoje tem por aí. Sim. E tem mérito esse gado, porque só de sobreviver aqui já foi uma vitória enorme. Sim. Aí bota o Nelore, tem um cruzamento industrial. E o crédito é sempre da raça que está entrando, né? Puta, esse Nelore é bom pra caramba, né? Uhum. Nasceu um bezerro F1 maravilhoso. Vamos tentar de novo, irmão? Bota de novo o Nelore na F2. Maravilhoso, porque a F2 é uma excelente mãe, ela tem uma habilidade materna ótima de novo. Aí fala, não tem dúvida, esse Nelore aí é bom pra caramba. Aí começa a pôr Nelore em tudo. Aí lá em Uberaba, uma minerada da BCZ, né, chegou e falou, rapaz, tá uma confusão isso aí, nós precisamos apurar a raça. Como é que apura a raça? Tem diversos graus de sangue e tal. Falou, bom, peraí, Nelore tem cupim? Tem. Então, quanto mais cupim, mais sangue de Nelore tem, portanto, quanto mais cupim tem, melhor é. Tá. Essa é a origem da excessiva valorização da caracterização racial, Uhum. né? Que segue até hoje. Sim. Já perdeu a sua função, mas segue até hoje. Muito bem. Meu pai era arquiteto de formação, foi estudar nos Estados Unidos. Em 1948 ele foi para Chicago estudar arquitetura na Universidade de Illinois, voltou, montou um escritório de arquitetura em São Paulo e lá na Universidade de Illinois ele ficou muito amigo de um brasileiro que era catedrático de física nuclear. Muito bem, trabalhava na USP, voltou para cá e trabalhava na USP. Meu pai fechou o escritório de arquitetura, que é uma outra história isso aí, e foi ajudar nas fazendas. Aí meu tio, que tinha ficado morando na fazenda, chegou pro meu pai e falou, agora você fica aí que eu vou lá em São Paulo tomar uísque com meus amigos e você fica aqui no meio do mato aqui. Meu pai falou, tá bom. Então começou a trabalhar nas fazendas. E começou, por sugestão de um zootecnista, ligado ao Instituto de Zootecnia, começou a pesar os animais. Botou uma balança na fazenda e começou a pesar os bezerros. E ele foi uma vez em Araçatuba, acompanhar o julgamento do Nelore. Nós tínhamos um gado lá, na exposição, e o juiz ficou meia hora falando da cabeça da vaca, que tinha o chifre penteado, que tinha a goteira boa, que tinha assim, a barbela e tal. Meia hora falando da cabeça da vaca, por exemplo. E na mesma semana ele foi assistir um abate no frigorífico Temaia, que era do Tião Maia, e eu entrei na sala de matança, o sujeito para dar uma marretada na cabeça do boi, pendura por uma perna, começa a desmontar, né? Que uma sala de abate é uma linha de desmontagem, né? Sim. E uma das primeiras coisas que fizeram é tirar a cabeça do boi e jogar num canto lá. Meu pai olhou e falou, tem alguma coisa errada. O juiz ficou meia hora falando da cabeça da vaca aqui, deu prêmio para ela por causa da cabeça, e aqui dentro da sala de matança. É a primeira coisa que Não tem valor, entendeu? Aí meu pai foi procurar um geneticista indicado pelo Oscar Sala lá, que era o professor Kerr, que era catedrático de genética da Faculdade de Medicina da USP, campus de Ribeirão Preto. E os dois juntos delinearam uma estratégia de seleção. Falaram, olha, qual era o objetivo? Matar um animal de 16 arrobas aos 2 anos de idade. Naquela época um boi morria com 5 anos de idade. Meu pai era 2 anos de idade. E 16 arrobas estava bom. O pessoal deve ter achado normal ele querer isso, né? Falou, esse cara tá louco, né? Mas, enfim, vamos lá. E aí começaram não sabia direito quais as informações que eram relevantes, então começaram a pesar os animais ao nascer e pesava até os 2 anos de idade, para depois analisar esses dados. E meu pai, durante muito tempo, era o único fazendo isso.
e recebeu visita lá de um diretor da BCZ, que ele nunca me falou quem foi, que foi lá falar para ele na fazenda em Guararapes para ele parar de pesar os bezerros, pegar o gado, porque essa história de balança ele estava prestando um desserviço à raça Nelore, né? Tá. Aí meu pai falou, meu pai era muito educado, né? Ele falou, olha, como o senhor chegou sozinho aqui no escritório da fazenda, o senhor sabe a saída, então não preciso acompanhar o senhor até a divisa, né? Até logo passar bem, entendeu? Aham. E botou o cara para correr de lado. Ah, Então essa é a história desse começo de seleção. Aí devagarzinho alguns criadores começaram a se interessar também. ah. E isso cresceu. Vamos dizer, o professor Raizildo Lobo, que é que fundou a NCP, né? Teve a ideia de fundar a NCP. Vamos dizer, o Raizildo tinha acabado de chegar lá como estagiário, aluno para fazer uma pós-graduação em genética. E o professor Kerr se aposentou, o professor Duarte assumiu, depois do professor Duarte foi o Raizildo, que assumiu a chefia do departamento de genética lá. E num determinado momento, o negócio estava crescendo, era o departamento de genética que fazia análise estatística dos dados que a gente coletava. E num determinado momento, o Raizildo falou, ó, vamos tirar esse negócio daqui, porque nós estamos numa faculdade de medicina, departamento de genética, vai aparecer qualquer hora um reitor aqui, vai falar, que história é essa? Vaca no departamento de medicina, aqui no departamento de faculdade de medicina? Para com isso. É. E aí resolveram fundar a ANCP, Associação Nacional dos Criadores e Pesquisadores, para fazer análise estatística dos dados dos criadores interessados. E o negócio pegou corpo, ou entrou na moda, digamos, né? Então, hoje tem muita gente fazendo isso. Mas tem muita gente coletando dados e falando em DEP, porque é moda, é a nova moda também, quer dizer, não como filosofia de trabalho, né? Aham. Zanca, e aí então essa história de pesar bezerro, começar a fazer seleção genética, como isso traduziu na prática a seleção do que o seu pai fazia? O que começou a entregar isso daí? Na verdade, o que o meu pai fazia, ele começou a usar esse rebanho registrado em Guararapes para produzir touros para consumo próprio. O meu pai e meu tio já tinham comprado nessa época uma fazenda, essa do sul, do Mato Grosso do Sul ali, que eu herdei um pedaço, e lá tinham 1.200 vacas mais ou menos, e a gente mandava os melhores touros de cada geração para lá para cobrir os animais. Então o critério é o seguinte, nasceu uma geração de animais, ele segurava os animais até os 2 anos de idade para coletar os dados de pesagem que interessavam para o processo de seleção dele. A partir daí, o que pesava da média para baixo, ele castrava e botava na engorda. Ele falou, eu não venderia um animal, eu não usaria um animal abaixo da média e não vou vender um animal que eu não usaria. Então, Certo. castra e mata. Os que pesavam da média para cima, os primeiros 3 em ordem decrescente de qualidade genética, ele reservava para reposição do rebanho registrado. Sim. Porque meu pai foi obrigado a trabalhar com consanguinidade estreita, porque ninguém fazia o que ele fazia. Então, era difícil para ele arrumar um touro melhorador fora do rebanho dele. Sim. Tinha um funcionário, uma pessoa que trabalhava numa estação, numa empresa de inseminação artificial, que era amigo do meu pai, gostava do trabalho dele, e quando ele rodava um monte de fazenda, ele falava, ó, doutor Arnaldo, tem um touro tendo uma bezerrada boa lá, e meu pai ia lá e comprava um tourinho e experimentava para ver se encaixava e se melhorava, né? Mas enfim, ele separava os 3 melhores para apresentar para o registro da BCZ, o animal que desse registro desses 3 ele usava para reposição, depois os logo abaixo ele repunha os touros que precisava na fazenda Mato Grosso do Sul, e o que sobrava ele punha à venda pelo valor de 3 bois gordos. Uhum. E não tinha negócio, não tinha peixinho, não tinha nada. Quer 3 bois gordos no preço do dia da arroba, não quer, vai pro frigorífico, vai embora e até logo. Então, meu pai nunca se considerou um vendedor de genética. Tá. O negócio dele era cria, recria e engorda, era ciclo completo para produzir animais para abate. Uhum. E é assim que eu me defino também. Ou seja, eu herdei um pedaço desse rebanho, agora com um ferramental de análise muito mais sofisticado do que tinha à disposição na época, estou falando aí de algoritmos de análise de dado, computação, de conhecimento de correlações, um monte de coisas hoje, e uma quantidade muito grande de gente trabalhando mais ou menos na mesma direção. Então me permite hoje achar material genético, né, sêmen de touros fora do meu rebanho, que facilita muito a vida, tá certo? Sim. Então, apesar de ter pouca gente fazendo
com a mesma filosofia que eu faço, mas tem vários touros que se encaixam dentro do meu critério. Eu tenho um software lá que corre as bases de dados dos animais e seleciona para mim os animais que têm as características que me interessam, de fertilidade das fêmeas, precocidade sexual das fêmeas e depois ganho de peso. Aham. Ou seja, em primeiro lugar, fertilidade e precocidade sexual, e em segundo lugar, ganho de peso e rendimento de carcaça. Uhum. Num sistema de cria, recria e engorda, fertilidade e precocidade sexual é muito mais rentável do que ganho de peso. Uhum. Tá. Se eu tenho um gargalo que é a cria, né? Então, se eu falar, se Exato. olhar só o ganho de peso, eu tô Não, perdendo uma é um boa tiro parte da no pé. história, né? E outra coisa, quer dizer, essas coisas têm uma relação, tendem a ter uma relação inversa. É. Ou seja, uma vaca muito grande, que vai te dar um bezerro muito bom, entre aspas, ela tem um custo de manutenção muito alto e ela tende a ter dificuldade de te dar um bezerro por ano. Uhum. A não ser que ela seja suplementada, que começa a encarecer também o negócio. Então, esse é um equilíbrio delicado, você tem que tomar cuidado com isso aí, Uhum. entendeu? Então, essa filosofia da seleção genética, você segue bem próximo da linha do que o seu pai fazia, Sim, né? sim, Você hoje tem mais ferramentas para aplicar diferente da época dele, mas a sim, filosofia é a mesma, tá né? mesmo. Então, para ficar bem claro aqui para a turma, né? O que está por trás, ou qual é a linha de raciocínio da seleção genética que você faz? Os animais que estão lá, os touros do Nelore Roberto Zancanella, ele tem que características e como é que você faz para chegar nessas características na tua seleção? Tá. Na verdade, Vander, eu me defino como um cara que faz cria, recria e engorda, ou seja, eu produzo animais para abate com eficiência e que podem eventualmente ser usados como reprodutores. Ponto. Tá. Quer dizer, o meu manejo, eu não tenho artificialismos no meu manejo. Se eu parar de vender touro, eu mando todos os animais para abate e não mudo uma vírgula no que eu estou fazendo. Quer dizer, eu não tenho animal na baia, eu não tenho superalimentação para fazer o animal chegar a 800 quilos de peso com 2 anos de idade, nada disso. Uhum. Ou seja, eu não tenho constrangimento nenhum, mando todos os meus animais para abate, porque eu sei que atrás vem uma nova geração e melhor. Uhum. E depois tem outra coisa, eu não estou interessado em fazer líder de sumário. Tem uma piada ótima que define esse problema aí, que parece que é um caso verídico, né? Eu sempre achei que era uma piada, mas acho que é um caso verídico. Lá na década de 50, sei lá, uma atriz de cinema, daquela de Hollywood, bonitona e tal, pegou um prêmio Nobel lá, qualquer americano, um velhinho lá, e falou para ele, falou, eu queria ter um filho com você. Falou, imagine nascer uma criança aí com a minha beleza e a sua inteligência, né? Aí o cara falou para ela o seguinte, falou, olha, o problema é que a probabilidade é igual de nascer com a minha beleza e a sua inteligência. Aí vai ser um desastre completo, né? Então, Eles seguem a mesma coisa exato. na seleção do rebanho, né? Então eu não faço acasalamento dirigido. É. O meu objetivo não é produzir um animal ou 2 ou 3 excepcionais. O meu objetivo é que cada geração seja melhor que a anterior nas características que me interessam. E eu seleciono para 4 características só simultaneamente nas DEPs, né? Tá. Então, primeiro, stayability, que é a capacidade da vaca te dar pelo menos 4 bezerros, né? Permanecer no rebanho para te dar pelo menos 4 bezerros, que em tese é o que cobre o custo dela. Depois, precocidade sexual. Essas duas características têm 60% de peso. Depois, com 40% de peso, a área de olho de lombo, que é a ultrassonografia que me diz, é a característica que tem maior correlação com o peso frigorífico, que é o que é remunerado, Sim. tá certo? Quer dizer, não é peso vivo, eu consigo hoje medir a carcaça. O rendimento da carcaça, né? Então eu não quero um animal que pese muito, eu quero uma carcaça que pese muito, porque o Uhum. resto frigorífico me paga, tá certo? Sim. Então a minha seleção é por área de olho de lombo e embutido na área de olho de lombo tem todas as outras DEPs. O bezerro tem que nascer bem, tem que ser saudável, tem que desmamar bem, a vaca tem que ter um leite razoável para desmamar um bezerro razoável, Uhum. não pode ser leiteira demais, porque senão ela não consegue reemprenhar, aí a stability dela vai ser prejudicada, tá certo? Vamos dizer, o peso 1 ano, o peso sobre ano, tá tudo embutido na área de olho de lombo aí, tem redundância nesse negócio. Então, para com isso aqui tudo, eu vou direto na área de olho de lombo, tá? Uhum. E depois, precocidade e acabamento. Eu preciso de um animal com uma carcaça boa e que tenha uma cobertura de gordura
porque o frigorífico quer isso, remunera isso ou penaliza se não tiver isso. Uhum. E que também tem uma correlação positiva a precocidade de acabamento com a precocidade sexual. Depois, eu tenho um filtro que a vaca, ela nasce... A minha desmama é com 6 meses de idade, eu não desmamo com 8, eu desmamo com 6, porque eu não estou interessado em ter um animal desmamado pesado, eu não preciso disso. Uhum. Eu preciso de um animal que tenha saúde suficiente para se desenvolver e ser desafiado para emprenhar aos 12 meses de idade, ou seja, desmama no primeiro semestre e emprenha no segundo semestre as fêmeas, e eu alivio a vaca 2 meses antes para ela conseguir se recuperar e emprenhar também. Uhum. Agora, tudo que nasceu e não morreu é desafiado, e nada do que não está prenha fica na fazenda. A nossa seca que teve passada aí, uma seca brava, eu mandei 40 novilhinhas precoces para o corte. Uhum. Muita gente perdoa. Não dá para perdoar, você tem que ser rigoroso no processo de seleção. Uhum. Ah, mas foi um ano excepcional. Mas de vez em quando acontecem anos excepcionais. E esses animais não eram um biotipo adequado para esse tipo de ambiente. Sim. E eu não vou botar ar-condicionado, dar comida na boca, não vou. Uhum. Porque o meu cliente é um cara que tem 2.000 vacas, 10.000 vacas, ele não vai tratar no pão de ló, entendeu? Uhum. E eu mesmo quero crescer sem precisar tratar no pão de ló. Então, Uhum. é assim que funciona. Sim, então, no fim, a gente vê que para a turma que vem de genética, né, todo o projeto que a gente conhece aqui da turma que vem de genética, é sempre uma relação difícil de olhar a última linha e enxergar lucro, né? Eu conheço, olha, eu não sei se eu conto nos dedos de uma mão projetos de genética que eu consigo provar que o cara ganha dinheiro, né? A maioria, o contrário é verdade, né? A gente consegue ver que a maioria não ganha, né? Porque custa muito caro todo o processo, né? Então tem perdas de eficiência ali ao longo do caminho, como ter que tratar a pão de ló os animais para ter desempenho, né? Como a parte de comercialização também, que também vai longe para você ver o retorno do dinheiro, né? Então, se o cara não tem uma visão de uma pecuária de corte, em que a receita previsível e recorrente venha do abate e dependa somente de vender genética, dificilmente isso vai ser um negócio rentável que vai se sustentar, ele vai se sustentar por outros negócios, né? É o cara que tem outros negócios, empresas em outros setores, inclusive, e que gosta de Nelore, né? Claro. E aí ele é o hobby de rico, né, Zé? Sim, eu não tenho problema nenhum, quer dizer, na verdade, se você quiser, você pode ter um rebanho Nelore como hobby, como, sei lá, você poderia ter periquito australiano, Ter cavalo de raça. Cavalo de raça, sei lá. Quer ter um barco, né? Não tem problema nenhum, mas confundir isso, um animal de beleza racial, com eficiência na produção de carne, é um problema complicado, entendeu? E você tem uma pressão de seleção muito forte, né? Então, Muito. normalmente a turma vê essa coisa raramente... não emprenhou, mas ela tem uma genética XYZ que eu não posso descartar, então vai ficar aqui mais um ano. Touro não vendeu, fica aqui mais um ano. Eu não vou no curral. Eu não vejo gado no curral. Eu vejo sim para dar uma olhada no pasto, para ver o estado, para ver como é que tá, entendeu? Mas eu não lembro, eu não sei os touros que eu usei na safra passada, eu não sei, eu olho as DEPs, eu olho os números e eu raramente uso o mesmo touro 2 vezes. Porque no ano seguinte eu tenho coisa melhor que ele dentro dos meus critérios. Então eu não perco tempo com isso, quer dizer, então, sei lá, na época do meu pai, metia um touro famoso, o manda-chuva, o polonês. Até há pouco tempo atrás tinha gente me ligando perguntando se tinha sêmen do polonês, sêmen do manda-chuva. Eu falava, gente, pelo amor de Deus, sabe, se nós não conseguimos produzir nada melhor do que o polonês, que é um touro... O polonês, o Thiago, meu filho, hoje que tem 44 anos de idade, era pequenininho quando o polonês existia. Estou falando de touro de 40 anos atrás, para arredondar a conta. Já não conseguimos fazer nada melhor que o polonês, nós estamos fazendo muita besteira. Muita besteira. O negócio não está evoluindo, né? Não está evoluindo, não tem cabimento isso. Eu não uso o mesmo touro, eu raramente uso o mesmo touro 2 estações seguidas. Porque tem coisa melhor. Sim. E o que você entrega para o seu cliente... não é necessariamente ou não é nada voltado para aparência, né? Não, é voltado para resultado, né? A única coisa que eu tenho, eu mandei meu gado é registrado. Então vai o registrador lá, que todo ano fala, olha, esse animal não serve por causa disso e disso, mas ele não é xiita.
É. Então, Wander, tem coisas assim que realmente tem que tirar. O umbigo excessivamente grande de um macho. Porque aí pode criar até um problema do Até um umbigo, problema, né? ou um aprumo muito feio, ou um chanfro torto, pode acontecer, isso tem que Sim. tirar mesmo, tira mesmo. Agora, eu não preciso da BCZ, entendeu? Para produzir carne para o abate, o frigorífico não me paga um tostão a mais se a vaca que for lá for registrada ou se os animais forem filhos de touro registrado. O registro por si só cumpriu o seu papel lá atrás, quando era necessário separar o que era Nelore daquele monte de cruzamento que tinha lá, tá certo? Quer dizer, nós precisamos apurar a raça no sentido de conseguir ter um grupo genético mais homogêneo, com as características de rusticidade e performance que nos interessavam. Não deixar aquilo se perder num mar de taurino mal adaptado que tinha aqui, tá certo? Mas isso já acabou, a rigor já acabou. E outra coisa, com a genômica hoje, a genealogia dos animais, eu acho que é um negócio obsoleto também. Quer dizer, a genômica é muito mais real do que um registro escrito lá num determinado herd book qualquer aí. Isso vale para o Angus na Inglaterra, vale para onde você quiser. Vale para o Nelore aqui também, para as raças zebuínas também. Sim. Agora, não tem problema nenhum, né? Quer dizer, continuo lá, o meu pai se manteve no gado registrado por uma questão tributária. Porque quando eu vendo um tourinho para fora do estado, não paga imposto. Só por isso. Sim. Mas a rigor, é uma variável a mais que eu ponho em cima do processo e que, se o cara descartar um touro que é excelente só porque tem um nimbúria, ou porque tem um chifre, é uma cabeça mais pesada, quer dizer, não dá. Não dá, quer dizer... Isso não vira resultado lá na frente, não, né, Zang? O negócio é resultado, né? O meu cliente é o frigorífico. Ou o cliente do meu cliente é o frigorífico. Né? Sim. Não é a BCZ. Então, essa venda de genética pura e simplesmente, exposição, leilão também, eu não faço leilão, eu vendo na fazenda, porque a leiloeira chega assim e fala, olha, Roberto, vamos fazer um leilão? Tá bom, como é que funciona? Tem que vender em 30 parcelas. Fala, tá bom, 30 parcelas, não tem jeito de vender em menos, não, tem que vender em 30 parcelas. Ok, tá bom. Então eu pago sua comissão junto com os recebimentos. Não, aí não, você tem que pagar a minha em 2 parcelas. Mas pera um pouco. E a inadimplência? Você fica comigo? Você corre o risco junto comigo? Não. Entendeu? Então fica complicado. E se pegar trazer para valor presente os 30 meses... Então, esse é o ponto. E outra coisa, quer dizer, agora, outro dia falando com o veterinário, que é de Bauru, o Eric aqui, gosto muito dele. Falei, o Eric, quantos rebanhos registrados de Nelore tem no Mato Grosso do Sul? 420 e poucos, ou 430 e poucos. Todo mundo querendo vender genética, entendeu? Falei, isso não vai dar certo, não tem mercado para isso tudo. Principalmente agora que você tem IATF, você tem inseminação, né? Então, o meu foco é o frigorífico. E outra coisa, quer dizer, eu sou o americano que chama de price responsive, né? Eu sou preço responsivo, quer dizer, o cliente do frigorífico quer o quê? Ele quer marmoreio? O frigorífico tem que me pagar por marmoreio. Eu não respondo a preço, eu vou enfiar mais uma variável, né, para selecionar, que esse é o problema. O ganho genético é inversamente proporcional ao número de variáveis para as quais você seleciona. Então, eu vou te falar um negócio, você precisa arrumar uma pessoa para trabalhar aqui no escritório. Então tá bom, o que essa pessoa tem? Precisa ter 2º grau completo, ou precisa ter uma faculdade, e precisa ser contador, precisa de um contador. Então precisa ter um diploma de contador. Ok. Tem um certo percentual da população de Bauru que atende esse requisito. Muito bom. Se além disso tem que falar, olha, o cara precisa falar inglês, francês e alemão, precisa ser bom de futebol, precisa saber dançar catira. Você concorda que a pessoa, que a porcentagem da população que atende a esses requisitos todos começa a diminuir? Diminuiu bastante. Restringe bastante. E na verdade você não vai usar isso. Então, quando a gente começa a colocar no processo de seleção coisas que não valem nada para o frigorífico, você está restringindo o seu ganho genético sem nenhum benefício, entendeu? Você só está pagando um preço. E a maioria das pessoas não se dá conta disso. E para vender depois para um cara que gosta de orelhinho, chifrinho e rabinho, que também não vai pagar muito também, entendeu? Por isso.
Sim. Então, eu, sinceramente, a lógica me escapa, mas... Muito legal. Eu acho muito interessante, né, a forma como você trabalha, justamente porque é bem diferente do que a maioria, né, da turma, quando discute sobre seleção genética, né? Eu não sou um profundo conhecedor de seleção genética, mas eu quando escuto você falar sobre esses pontos, que a gente vê que faz sentido, né? Então tem sentido, tem lógica, então a gente fica achando curioso, né? Então por que as pessoas fazem de outro jeito, né? Elas fazem as escolhas delas, né? Claro. Eu fiz a minha escolha Exato. e quem busca esse tipo de resultado aqui eu tenho dele, né? Sim. Pode vir buscar aqui que ele está dentro do meu negócio, né? Sim, sem dúvida. Ô Zanca, e aí, partindo para o final aqui da nossa conversa, tem um lado muito legal também que é sobre a continuidade do trabalho, né? Então você contou aqui a história desde o seu avô, do seu pai, chega em você, e eu sei que lá na ponta tem um rapazinho ali, ele tá com quantos anos, Dudu? Dudu tá com 13 anos. 13 anos. É. Que é um 13 ou 14. apaixonado pela fazenda, pela pecuária, o cara Sim. que tá ali super, né, empolgado com o negócio, né? Sim. Eu acho muito bonito de ver isso, né? Sim. Então agora a gente está, né, nesse processo aí dessa transmissão desse trabalho, né? Sim. E aí colocar em prática a continuidade desse trabalho. O que você enxerga aí da sua turma ali, os seus filhos, os seus netos, em relação a esse futuro aqui na fazenda? Então, na verdade, eu tomei algumas decisões ao longo da vida, né? E com relação a filhos, né? Onde meus filhos, desde pequeno, eu falei, olha, eu não vou mandar filho estudar, não. Quer dizer, vocês têm que entender que tudo na vida custa dinheiro. Então, para vocês comprarem as coisas que vocês gostam de comprar, ou poder viajar, que eles sempre gostaram de viajar, vocês têm que dar um jeito de ganhar o seu dinheiro, você tem que dar um jeito de pedalar a sua bicicleta. E para fazer isso, você tem que ter um bom preparo. Para arrumar um bom emprego, ou ser um bom empresário, um empresário bem-sucedido, você tem que ter conhecimento. Uhum. E o primeiro lugar para você adquirir conhecimento é a escola, depois a experiência de vida. A principal coisa que uma escola pode ensinar para você é que só ela não é suficiente. Uhum. Só que é uma esteira de academia. Para você se manter atualizado, tem que andar e andar forte, né? Se parar, anda para trás. Então eu nunca mandei nenhum filho estudar. É. Falei, você não estuda para mim, você estuda para você. Espero que você entenda isso. E a vida inteira também, eu vejo muita gente falando, não, estou puxando meu filho para tratar. Eu falei, olha, as fazendas estão lá, estão à disposição de vocês. Se eu não for nem muito incompetente, nem muito azarado, vocês deverão herdar alguma coisa. Agora, vocês têm uma vida só. Se não for a vocação de vocês, se você for ter que trabalhar contrariado, não vai funcionar, entendeu? Você precisa gostar do que você faz. Não é fácil para ninguém, né? Mas isso é básico. Você precisa se sentir bem com o que você está fazendo. Então, eu falei, se a fazenda está lá à disposição de vocês. Eles perguntaram, pai, né, o Thiago principalmente, que é o menino, pai, quer que eu vá trabalhar com você nas fazendas? Eu falei, olha, não é necessário, mas também não é proibido. Então, vai chegar a hora em que eu vou estar no fim da minha vida útil aqui, que eu vou chamar vocês e falar, ó, vocês têm que agora ver o que vocês querem fazer. E esse momento é mais ou menos agora, né? Quer dizer, a gente procurou a Trato para dar uma assistência aí para provocar essas conversas, né? Que tem que ter, inclusive com a interlocução de vocês, às vezes, né? Eu nunca senti isso, eu sempre dei liberdade para meus filhos para falar o que pensam. Uhum. Mas às vezes fica constrangido de falar para mim, quer dizer, falei, como diz nosso amigo como Álvaro Borges, defunto não tem quereres, né? O que papai queria está enterrado com ele, e a partir daí vocês tocam e fazem o que vocês quiserem, né? Então, é bem por aí, quer dizer, estão puxando as crianças, entre aspas, né? Tem 40 e tantos anos as crianças, né? Para conversa agora, para acompanhar, e tudo indica que eles vão querer tocar o negócio, né? E, então estão numa fase de qualificação, estão acompanhando mais, têm ido para a fazenda comigo, quer dizer, participo de grupo no WhatsApp, acompanho as conversas com os gestores, né? Tem assumido responsabilidades ali, né? Projetos específicos. Isso, E a ajuda da Trato tem sido fundamental, sabe? Muito bom, porque
pega na orelha da gente, puxa, ó, tem que fazer isso aqui, tem que fazer aquilo lá, tem que fazer um relatório, né? Tem que pensar, né? Não dá para enfiar os problemas na gaveta, né? As conversas têm que ser feitas, as coisas têm que ser discutidas, têm que ser conversadas, né? Então tá bom, tá indo muito bem. Eu falei do Dudu aqui porque a gente eu acho muito interessante, né, quando eu estive lá na fazenda, né, que você vê no olho dele, né, o brilho no olho por gostar daquilo. E a gente gosta de trazer essa dinâmica de que, olha, a primeira coisa que a família tem que entender é entender o que é o negócio, Sim. entender como isso chegou até aqui, entender Sim. como isso paga a nossa vida Sim. e prepará-los para, antes de tudo, serem sócios de uma empresa agropecuária. Exato. E aí, a partir daí, se tem vocação ou não, eu vou ter uma posição dentro Claro. dessa empresa. É, Podia ser que não tivesse nenhum neto ser interessado, gostasse daquilo ali, claro. mas que fosse interessado, e aí é onde a gente trabalha para que sejam interessados em ser sócios de um negócio que traz rentabilidade, que remunera o capital, que no Sim. longo prazo provavelmente será a coisa mais segura e mais assertiva a ter, que é continuar tendo terras no Brasil, Sim. né? Que muita gente fala assim, mas então você pega a terra, vende e vai fazer outra coisa. Aí você pergunta o cara, vai fazer o que com esse dinheiro? Eu vou comprar apartamento na cidade para alugar. Eu falei, então, é imobiliário, só que é imobiliário da cidade, imobiliário rural. Então, se você comparar o rural versus o da cidade, todos têm oportunidades, são situações diferentes, mas no fim das contas olha, terras no Brasil é a bola da vez aí, né, que já vem dos últimos 30 anos aí, desde daquele começo do que você falou ali, de quando o Brasil era importador de alimentos, o Brasil passa a ser um dos maiores produtores de alimento do mundo, o mais importante player da exportação global, e você tem terra finita, terra que é isso aqui, o que tem de terra hoje agricultável, tem poucos lugares do mundo com a disponibilidade que a gente tem, né? Sim. E aí a turma vai deixar de ter esse negócio, vai passar para frente, né? Vai queimar o patrimônio para fazer outra coisa. Faça outra coisa, estude outra coisa, tenha a sua vocação, mas não deixe de ser sócio, de ser empresário rural, né, Zanca? E pode até arrendar também, em última análise, tá certo? Porque não Sim. tem problema nenhum. Falar, olha, eu não tenho vocação, mas me interessa isso aqui como uma oportunidade de investimento, pela solidez que tem, né? Se é que tem alguma coisa realmente sólida no Brasil, mas enfim. Dito todos os cenários, ainda é uma coisa bem sólida, né? Sim, eu gosto, eu acho muito bom. E falei para o Thiago e para a Luciana, meus filhos, né? Falei, olha, se vocês não quiserem mais comprar uma quarta fazenda, eventualmente, né? Ok, então eu acho que uma carteira de renda passiva, com ações, renda fixa, fundo imobiliário, é uma coisa interessante. Complementa bem esse investimento imobiliário, né? E dilui risco. Agora, você vê, eu fui, a semana passada eu fiz uma continha lá de algumas candidatas a investimento em ação, né? Para ver como é que estava, assim. Então, eu peguei um site, peguei o pagamento de umas 10 empresas, mais ou menos, das quais eu me lembrei, Petrobras, Banco do Brasil, e peguei a Brasil Agro e a SLC Agrícola, né, que são empresas agrícolas e tal. Sim. Aí peguei a distribuição de dividendos e proventos, né, média dos últimos 5 anos, somei esses 5 anos, tirei uma média e dividi pela cotação. As duas melhores empresas eram Brasil Agro e SLC Agrícola. Sim. Por esse critério, entendeu? Pois é. Então não tem jeito de fugir. É agrícola mesmo. Fica aqui mesmo, né? Muito bem, Zanca, dá um recado final para a turma aí, pensa aí nos pecuaristas e famílias de pecuaristas e produtores rurais. Qual o recado que você deixa aí? Então, eu acho que tem gente, do ponto de vista financeiro, tem gente ganhando dinheiro e perdendo dinheiro em todos os setores a qualquer época. Então, é questão de procurar quem é que está fazendo certo, se não está dando certo para a gente, ir atrás de informação, eventualmente uma assessoria, né? E caprichar. E tem propriedades pequenas, extremamente lucrativas, com gente vivendo disso, quer dizer, não há necessidade de ter tamanho. Claro que uma fazenda grande é investimento imobiliário maior do que uma fazenda pequena na mesma região, mas isso não é um impedimento. Tem gente ganhando dinheiro com arrendamento também, quer dizer, o perfil de risco muda um pouco, você não tem um capital empatado em terra, você pode botar esse dinheiro no giro, mas tudo isso é administrável. E se você conseguir juntar uma coisa que te dê prazer e te dê dinheiro, você está no melhor dos mundos. Sim. Né? Então, eu acho que
E outra coisa também, né? Sabedoria consiste em saber onde termina a persistência e começa a teimosia, né? Então é importante ter isso em mente. Quer dizer, a persistência é louvável, a teimosia não. Então, vamos dizer, o que eu faria como se eu estivesse começando hoje numa fazenda, né? Olha, ganhei uma fazenda, herdei uma fazenda, a primeira coisa é dar uma olhada e ver o que os vizinhos estão fazendo, né? As coisas são como são por uma razão de ser, né? Sim. Para você fazer alguma coisa diferente, você até pode, mas primeiro você precisa aprender, né? Sim. Você pega o Picasso, por exemplo, para falar de arte, o Picasso era um pintor clássico, excepcional, antes de virar um pintor moderno, né? Formação também de balé clássico. Todos os grandes performers aí de balé moderno eram excelentes bailarinos de balé clássico também. Então, tudo soma nessa hora, né, Zanca? tudo soma. E o conhecimento não termina nunca, quer dizer, a cada momento, a todo momento a gente tem que se reciclar para se manter atualizado. Muito bom, Zanca, muito obrigado por você ter vindo Eu aqui. que agradeço. Encontraremos mais vezes, trazendo você outra vez para falar de coisas mais detalhadas aí, que tem muito. Ótimo. Dá para abrir um monte de parênteses em tudo que a gente falou aqui, né, Zanca? Assim que a gente tiver os resultados do trato lá, do Granato lá, nós vamos fazer um modelo de programação linear e aí podemos falar disso. Isso, aí vai vai ter conteúdo legal, né? Muito bom, Zanca, valeu. Obrigado pelo convite. Muito bom. Você que ficou até aqui, meu amigo, meu muito obrigado. Tenho certeza que você está saindo melhor do que entrou, aprendeu alguma coisinha, ouviu algo aqui que fez você pensar. Deixa o seu like, deixa um comentário, manda esse episódio para alguém que você conhece que precisa ouvir esse conteúdo. E no mais, não perca os próximos episódios do Fazendas Infinitas. Muito obrigado.